Neemias capítulo 6, nós leremos, irmãos, todos os 19 versículos deste capítulo, embora nossa proposta nesta noite seja expor os versículos 1 a 14. Nós falaremos dos versículos 1 a 14 e, posteriormente, Deus permitindo, no próximo domingo, nós prosseguiremos a partir do versículo 5, do versículo 15, entrando no capítulo de número 7. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, os irmãos que já fizeram o discipulado, sabem de uma orientação que nós passamos quando ensinamos a respeito do estudo bíblico indutivo. Quando nós, então, aprendemos o estudo bíblico indutivo, que é uma forma muito rica, muito simples, acessível a todos nós. Uma forma simples, mas que nos ajuda a entender com profundidade a palavra de Deus. Nós falamos com os irmãos que quando nós observamos a repetição de termos, a repetição de palavras, essa repetição nos aponta para um sentido marcante no texto. E quando nós olhamos este capítulo 6, nós percebemos que o fato de infundir temor está muito presente. Daqui a pouco nós leremos e os irmãos perceberão isso. Nós temos visto que a obra de Deus nunca é feita sem resistência. A obra de Deus nunca é feita sem que haja oposição. Sempre há oposição na obra de Deus. A obra que é feita no avanço da igreja e a obra de Deus na nossa própria vida. Não é fácil servir ao Senhor, não é fácil negar a própria carne. Nós lutamos contra uma tríade muito forte, o mundo, a carne, o diabo, e precisamos estar sempre em estado de alerta, em estado de vigilância, para não sermos baixas, para não sermos vítimas na caminhada. E o inimigo tenta nos intimidar, o inimigo tenta colocar medo em nós. Vejam só, no versículo de número 9, quando Neemias diz o seguinte: porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Todos eles procuravam atemorizar-nos. Eles queriam nos bloquear, nos anestesiar. Você já ficou anestesiado alguma vez pelo medo? Quando você se sentiu assim, sem reação, sem condição de agir, anestesiado pelo medo. Todos eles procuravam atemorizar-nos. Vejam só no versículo de número 13. Para isto, agora mudando de estratégia, mas tendo a mesma essência na ação, para isto o subornaram, para me atemorizar. A gente vai perceber que foi uma maldade muito grande, uma falta de temor profunda aqui. Eles usaram meios corrompidos para tentar atemorizar Neemias. E Neemias diz: para isto o subornaram, para me atemorizar. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram. E quando a gente chega no versículo final do capítulo, e por isso eu quis que nós lêssemos, e vamos ler todo o capítulo, porque nós vemos mais uma vez, Neemias diz também: das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para mim. Estratégia do inimigo: o medo, para tentar atrapalhar o avanço da obra de Deus em nós e por meio de nós. Mas o que eu quero destacar nesta noite é que quando nós tememos a Deus mais do que qualquer outra coisa, os outros temores não nos paralisam.
Quando o temor de Deus na nossa vida é real, o medo não nos anestesia. O temor de Deus exemplificado pela vida. É esse o tema que nós exporemos com base neste texto. O temor de Deus exemplificado pela vida. E antes ainda de lermos o texto do capítulo 6, eu gostaria de voltar ao capítulo 5, porque quando Neemias falava sobre suas ações, conforme os irmãos acompanharam na semana passada, numa exposição abençoada por Deus, do capítulo 5, quando Neemias falava sobre suas ações em prol do povo de Deus, com sacrifício pessoal, quando ele mesmo abriu mão de regalias que ele poderia ter, tendo em vista a sua posição, mas ele abriu mão. Neemias disse que agiu como agiu por causa do temor de Deus. Vejam no capítulo 5, versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Vamos ler juntos a parte final do versículo 15 do capítulo 5. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Então ele mostrou que a motivação pela qual ele agiu como agiu foi o temor de Deus em sua vida. E no capítulo 6, nós vemos o temor de Deus exemplificado na vida de Neemias. Eu leio o texto, peço aos irmãos que silenciosamente, com atenção e reverência, acompanhem a leitura da palavra de Deus. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, e do teor seguinte: entre agentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhes: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele:
vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Amém. Que Deus mesmo nos abençoe e fale conosco através de sua palavra. O temor de Deus exemplificado na vida. Em um sermão proferido na Igreja Batista de Dexter, em 1957, o pastor Martin Luther King disse: devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. Em 1963, em um discurso na Universidade de Michigan, ele disse: um homem que não tem um ideal pelo qual vale a pena morrer, não está em condição de viver. Martin Luther King, líder do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, morreu assassinado por um racista em 1968, com 39 anos de idade, enquanto lutava por seus ideais. O medo não o paralisou. Ele temia mais a Deus do que a qualquer outra coisa. Neemias também era assim. No capítulo que nós lemos, quando o texto narra o final da obra de reconstrução do muro em torno de Jerusalém, esse temor de Deus é exemplificado. Como é que se desenrolou esta história? 3 contrastes nos ajudarão a entendê-la. Primeiro contraste: propósito velado versus discernimento e valorização do ordinário. Segundo contraste: propósito declarado versus coragem e oração. Terceiro ponto: propósito maculado versus profunda reverência e temor a Deus.
Então, esses três contrastes nos ajudarão a entender esta história e como que o temor de Deus foi exemplificado pela vida de Neemias. Vejamos cada um desses três contrastes. O primeiro contraste: propósito velado, oculto, coberto, versus discernimento e valorização do ordinário. Versículos 1 a 4. Nos primeiros versículos aqui, irmãos, nós vemos que Sambalate, nome de origem babilônica, Tobias, nome de origem judaica, Gesem, arábio, vemos que esses três homens, juntamente com outros inimigos da obra de Deus, vendo que a chance de eles pararem Neemias estava chegando ao fim, já não havia mais brechas nos muros, a alvenaria já havia sido realizada, o muro já havia sido restaurado nos locais que precisavam de restauração e reedificado onde havia apenas ruínas, faltando apenas serem colocadas as portas nos seus devidos lugares. Sambalate, Tobias, Gesem, os outros inimigos da obra de Deus, vendo que a chance de parar em Neemias estava chegando ao fim, resolveram partir para o tudo ou nada, intentando matar Neemias à traição, sob o pretexto de um encontro político. A ideia, irmãos, aqui do texto, a ideia é que o convite deles queria transmitir a Neemias era a seguinte: Neemias, nós reconhecemos sua vitória. Assim como acontece às vezes depois de uma eleição, onde diversos partidos procuravam eleger o seu candidato, e de repente passou-se a eleição, um candidato foi eleito, e ali então há um convite para os partidos se reunirem e tentarem uma coalizão, tentarem uma força conjunta para trabalhar em prol de um mesmo objetivo. A ideia aqui era essa. Eles queriam conversar com Neemias sobre questões comuns a eles, como líderes daquela região que estava debaixo do domínio do Império Persa. Então o convite foi feito desta forma, mas o propósito não era este. O propósito estava oculto, velado, escondido, traiçoeiramente. Neemias, como homem temente a Deus, homem que procurava agradar a Deus, era um homem espiritual, um homem de oração, e sendo assim, era um homem de discernimento. O seu coração ficou inquieto com aquilo. O seu coração não teve paz com aquele convite. Talvez fosse outra pessoa, poderia se envaidecer. Realmente, eles entenderam que, por mais que tivessem tentado, não conseguiram sucesso em nos parar, agora estão reconhecendo a derrota. Neemias não se envaideceu, Neemias, com discernimento, entendeu que o convite não era sincero. Entendeu que algo por trás daquela proposta havia. E preferiu não aceitar o convite, dando a justificativa coerente com o convite. Ele não falou sobre aquilo que ele pressupunha. Ele falou sobre o convite e sobre aquilo que era objetivo, que os que o convidavam podiam ver. E Neemias, então, disse que estava realizando uma obra muito importante e que ele não poderia parar a obra. Ele tinha um propósito e ele levaria este propósito adiante. As aldeias no Vale de Ono estavam na divisa, na extrema divisa da Judéia, a noroeste.
Neemias gastaria, caso ele atendesse ao convite, um dia de viagem para ir, um dia na reunião, um dia para voltar, 3 dias longe da obra. Então, ele manda a sua resposta dizendo: olha, eu estou fazendo grande obra, eu estou aqui dentro do ordinário, é uma obra simples, eu estou trabalhando com a mão, literalmente a mão na massa, eu estou junto com o povo, nós estamos fazendo esta obra e eu não posso deixar esta grande obra. Deus me chamou para isso e eu preciso ser seletivo naquilo que eu aceito como convite. Como que eu deixaria a obra? Como que cessaria a obra enquanto eu fosse ter convosco? Foi a primeira resposta de Neemias. Eles foram insistentes. O versículo 4 diz que 4 vezes eles enviaram o mesmo pedido. Propósito velado, oculto, traiçoeiro. E Neemias, por 4 vezes, lhes deu sempre a mesma resposta: eu estou realizando uma grande obra. Como cessaria a obra enquanto eu fosse ter convosco? Homem de discernimento e que entendia o ordinário como algo valioso na simplicidade, aquilo que ele estava fazendo era o que Deus queria que ele fizesse, e era ali que ele deveria estar. E assim ele respondeu aos seus inimigos, de acordo com o convite que havia sido feito. Propósito velado. O inimigo age assim de início, um propósito velado. Quando nós nos lembramos da tentação no Éden, o texto mostra que Eva, olhando o fruto depois de ter sido iludida, depois das palavras do inimigo, com propósitos velados, propósitos ocultos ali, onde a sua cobiça foi despertada, então vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos, bom de se comer, desejável para ter entendimento, a cobiça cresceu ali no coração de Eva e deu à luz ao pecado. O inimigo levanta propósitos velados por trás de ofertas que nos faz. Lá no deserto, o inimigo tentou Jesus da mesma forma. Quando ele quis que o Senhor Jesus mostrasse algo, agisse de determinada forma, aparentemente como alguém que estava se solidarizando com o Senhor. Olha, para que é que você está sofrendo tanto? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Transforma essas pedras em pão. Mostre a sua glória. Mostre quem você é. Lança-te daí acima. Lança-te daí abaixo. Porque os anjos o socorrerão. E você será adorado, será glorificado. As pessoas verão o seu poder, verão a sua importância. Propósitos velados. Meus irmãos, cuidado, o inimigo, ele lança propósitos velados em ofertas que nos faz, querendo nos matar a traição, querendo nos fazer baixas na caminhada, querendo atrapalhar a obra de Deus em nós. E se nós descuidarmos, nós vamos sofrer, vitimados pelo inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. Um expositor da Bíblia chama Sanbalat, Tobias e Gesem de trindade do mal, representando aqui o maligno. Propósitos velados, mas o servo de Deus que teme a Deus tem discernimento.
Ele vai valorizar a obra de Deus na sua vida, por simples que seja. Ele vai ter discernimento e vai ter cuidado. E vai ser firme na sua resposta, mesmo diante da insistência. Esse é o primeiro contraste que Neemias nos apresenta, exemplificando o temor de Deus na sua vida. Um homem que teme a Deus tem discernimento. Um homem que teme a Deus valoriza o que Deus tem feito na sua vida. Segundo contraste, propósito declarado versus coragem e oração. Versículos 5 a 9. Propósito declarado versus coragem e oração. No versículo de número 5, a estratégia foi mudada, o propósito era o mesmo, de derrubar, de atrapalhar a obra de Deus em Neemias e por meio de Neemias, a obra de avanço do povo de Deus ali, de restauração. A estratégia muda, então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Agora não era um convite mais restrito, mais reservado, com delegação, era uma carta aberta. O que significa isso? Irmão, geralmente naquela época, quando os documentos oficiais eram enviados, eram documentos selados, às vezes em folha de papiro, às vezes em couro, e ali o documento era escrito, depois era enrolado, e era amarrado com uma tira de couro. Sobre aquela tira era colocada uma massa, podia ser de barro, por exemplo, de argila, uma massa específica, e sobre aquela massa ainda úmida era colocado o selo ali de autoridade, e aquela massa secava. E aquilo então era levado para a pessoa, como prova de que era algo mais confidencial, mais reservado. Se tentasse abrir ali aquela tira de couro que amarrava, o selo era quebrado. A correspondência havia sido violada. O texto aqui mostra que Sanbalate, na sua autoridade, ali como um daqueles que tinham poder dado pelo Império Persa dentro daquela região ali, Sanbalate enviou para Neemias uma carta aberta. O que isso significa? Que era uma carta que podia ser lida à medida que ele caminhava. E as pessoas podiam tomar conhecimento do que se falava ali. A ideia do inimigo era o seguinte: olha, agora nós queremos te expor. Nós queremos te expor. As pessoas vão saber quem você é. E isso vai acabar com a sua fama. Isso vai acabar com o seu nome. Uma carta aberta. Só que era mentirosa. Não era verdadeira. Era mentira, o inimigo é pai da mentira. E nessa carta dizia, e vejam só os irmãos, os argumentos genéricos que não são argumentos convincentes. Veja como o texto diz: entre a gente se ouviu. Olha só, irmãos, entre a gente se ouviu. Estão dizendo por aí. Era mais ou menos isso. Estão dizendo por aí. Entre a gente se ouviu, e Gesem diz, olha, Gesem está falando. Que era alguém que tinha uma certa popularidade. Era um líder. Gesem também está falando que tu e os judeus intentais revoltar. Vocês estão querendo revoltar contra o rei da Pérsia. Contra Artaxerxes. Insurreição. Vocês estão armando uma insurreição. Por isso vocês estão reedificando o muro. Veja o final do versículo 6. E segundo se diz, está na boca do povo. E segundo se diz, queres ser o rei deles. Você não tem vergonha não, Neemias? Você está querendo promover o seu nome. Se fazer rei. Gente, Neemias, um homem humilde, um servo de Deus, que abria mão de direitos. Um homem que deixou sua posição privilegiada de copeiro do rei, que assistia no palácio, que se alimentava daquilo que o rei se alimentava.
tudo de bom e do melhor, um homem temente a Deus, um homem humilde, um homem dedicado, e as acusações vêm sobre Neemias como flechas afiadas, mentirosas. Você quer se fazer o rei deles? Veja só, irmãos. Depois de falar sobre informações não convincentes, inventando fatos, ou inventando boatos de situações que não eram fato, o texto prossegue com uma acusação gravíssima, gravíssima. Vejam o versículo de número 7. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Neemias, você está usando os profetas. Você está colocando palavra na boca dos profetas, usando a religião, manipulando a fé do povo, para falar que você é rei. E por fim, então, depois de usarem da língua ferina para tentar denegrir a imagem de Neemias, eles usam de uma pretensa bondade, de uma pretensa consideração. E eles dizem para Neemias: vem, pois, agora e consultemos juntamente. Vem se explicar, Neemias. A gente vai te dar uma chance. Vem conversar com a gente, porque a gente quer entender se é isso mesmo. Estamos te dando uma chance, antes de levar o caso adiante. Irmãos, vejam a maldade do inimigo. Propósito declarado aqui, querendo difamar, mas usando de maledicência, e usando de falsa humildade, de falsa bondade, de falsa solidariedade. Mas Neemias era um homem de Deus, temia o Senhor, o temor do Senhor estava sendo exemplificado na sua vida. Era um homem de coragem. Sabe, irmãos, aquele que não tem nada a esconder e por isso tem coragem. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz assim, Provérbios 28:1: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, eles têm medo. Será que descobriram? Ah, estou sabendo. Está sabendo de quê? É porque tem coisas ocultas. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Vida de mentira é perigosa, porque não é difícil contar uma mentira, o difícil é manter uma vida de mentira. E para o mentiroso manter uma vida de mentira, ele tem que contar outra mentira, e daqui a pouco ele próprio se entrega. Quem vive na verdade não precisa de subterfúgios. Neemias vivia na verdade. Era um homem de Deus. E por isso ele tinha coragem. E vejam só no versículo 8, ele não tinha medo nenhum de dizer a resposta que Neemias deu para aquele povo: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Vocês não vão me intimidar, não. Vocês não vão me intimidar. Nada disso é verdade. Carta aberta, de alguém que tem certo nome, mas a minha vida está passada a limpo diante de Deus. Deus conhece o meu coração. Deus conhece as minhas fontes. Eu estou em paz com Ele. De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que o inventas. Coragem. Coragem proveniente de uma vida reta. Coragem proveniente de uma vida transparente, sincera, limpa. E então Neemias, servo de Deus,
diante de Deus, ora. Ele primeiro explica aqui, ao escrever, ele diz, olha, todos eles procuravam atemorizar-nos. O que eles queriam era colocar temor em nós, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Então Neemias explica a situação, Neemias dá as razões, e ele prossegue. O que ele faz? Mais uma oração, entre tantas que nós temos visto no livro de Neemias. Mais uma oração. Neemias ora e diz, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos, Senhor. Não me deixa ficar abatido. Não me deixa parar. Não me deixe ficar anestesiado. Senhor, fortalece as minhas mãos. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. A minha vida é diante do Senhor. Eu preciso do seu apoio. Eu preciso da sua força. Eu preciso que o Senhor continue comigo. Fortalece, Senhor, as minhas mãos. Foi isso que ele fez. Ele tinha toda a condição de orar a Deus, porque ele temia a Deus. E a sua vida ilustrava o temor a Deus. Meu irmão, procure ter sua vida diante de Deus correta. Entenda que a nossa vida é vivida diante de uma única pessoa, a pessoa que sonda mentes e corações, a pessoa que esquadrinha os propósitos ocultos nas trevas. O nosso Deus conhece o nosso ser, a nossa vida, é a Ele que nós devemos prestar contas, e isso deve estar sempre na nossa mente, sempre diante de nós. Devemos sempre entender essa verdade, vivê-la. E se nós estamos vivendo essa verdade, se nós estamos corretos diante de Deus, nós podemos ficar tranquilos. Um outro texto do qual eu gosto muito, que está no livro de Provérbios, eu me lembrei deste texto aqui agora, não me lembro exatamente a referência, mas os irmãos vão se lembrar do livro, do texto, do versículo, quando lá no texto de Provérbios, o sábio diz o seguinte: aquele que teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O que teme ao homem, para ele o homem é grande e Deus é pequeno, ele arma ciladas, ele procura se defender, ele precisa, no entendimento dele, se defender. Mas o que teme ao Senhor, o que confia no Senhor está seguro, está tranquilo, porque ele sabe que a vida dele está diante de Deus e o Senhor é o seu advogado. Neemias, ele manifesta coragem e ele ora. E nós chegamos, irmãos, ao terceiro e último contraste. Terceiro e último contraste, propósito maculado versus profunda reverência e temor a Deus. Propósito maculado. O segundo já foi maculado também. O primeiro já foi maculado também. Mas esse terceiro é um propósito que supera os outros na maldade, que supera os outros na impureza. E a gente vai ver isso. Mas mesmo diante deste propósito maculado, a gente vê a profunda reverência e temor a Deus fazendo diferença. O texto nos fala que Neemias compareceu à casa de um profeta, versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele. Neemias foi à casa de um profeta. O texto nos mostra que este profeta estava encerrado.
Não há certeza sobre o motivo pelo qual este profeta estivesse encerrado, ou se esse encerramento, essa privação de movimento, ele estava fechado ali na sua casa, não podia sair, fosse algo verdadeiro, algo real. Tudo indica que era uma trapaça, fazia parte da cilada. Mas Neemias, atendendo a um convite do profeta, foi à casa dele, Semaías, que estava encerrado. Há algumas suspeitas, será que ele estivesse cerimonialmente impuro? Possivelmente não, porque depois adiante ele vai dizer que ele tinha liberdade de ir na casa de Deus. Então, aparentemente aqui faz parte da cilada. Ele foi à casa deste profeta. Neemias temia a Deus. O profeta o chamou. Antigo Testamento, naquela época havia essas manifestações quando Deus falava por meio dos seus servos, os profetas. Neemias foi. Ele temia a Deus. O que será? Qual será a instrução que o profeta tem da parte de Deus para mim? E veja o que o profeta diz: vamos juntamente à casa de Deus. Presta atenção no que vem em seguinte, que vem em seguida. Ao meio do templo. Ao meio do templo significa ao santo lugar. Não era no átrio externo, não era no pátio, era ao meio do templo. Possivelmente Semaías fosse também sacerdote e tivesse acesso ao templo. E por isso aqui que a ideia de ele estar encerrado não pega, porque como que ele logo em seguida se oferece para ir ao meio do templo? Ele diz para Neemias: vamos à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. E não demora não, Neemias. O plano é para essa noite. De noite virão matar-te. Você já foi ameaçado de morte, meu irmão? Eu não sei se alguém aqui já foi ameaçado de morte. Mas imagine, né? Alguém falou: olha, você está jurado, eu vou te pegar. Fique esperto. Irmãos, é uma ameaça, dependendo da situação, dependendo de quem fala, coloca temor no coração. A gente conhece casos de pessoas que deixaram de sair na rua por medo de que alguém lhe fizesse mal, de um inimigo. E aqui então o profeta de Deus fala para Neemias: olha, Neemias, eles vêm te matar, está marcado, vão para o templo, para o meio do templo, lá a gente vai estar protegido. Foi isso que Semaías disse para Neemias. Era um homem que temia a Deus, era um homem que conhecia a palavra de Deus. Neemias conhecia, por exemplo, o texto de Números 18:7, que fala que os sacerdotes tinham acesso ao templo, mas que homem comum não podia entrar, porque se entrasse morreria. Homem comum não podia entrar no templo, era acesso para o sacerdote. Se entrasse, morreria. Conhecia a palavra. E de repente, quando Semaías disse isso, algo soou lá dentro de Neemias: espera aí, ele é profeta de Deus, sim, mas Deus não se contradiz. Eu não tenho acesso ao templo. Se os irmãos se lembrarem de Uzias, homem de Deus, rei de Judá, teve um reinado maravilhoso, próspero, muito bem sucedido. Deus o ajudou, foi soberanamente ou sobrenaturalmente ajudado, de modo que o seu reinado tomou proporções tremendas. E o texto fala que depois de ele ter sido ajudado, depois de ele ter sido tão bem sucedido, ensoberbeceu-se o seu coração para a sua própria ruína, e Uzias entrou no templo e quis oferecer sacrifício ali, queimar incenso diante de Deus.
Profetas de Deus chegaram com toda a firmeza e tentaram tirar Uzias do templo. Ele tentou reagir de início. Imediatamente a lepra lhe saiu no rosto, na testa, tornou-se leproso. E Uzias saiu dali correndo, apavorado. O resto da sua vida foi num leprosário, afastado. E Neemias, quando ouve o profeta falar isso para ele, Neemias para ouvir aquilo, a sirene toca, soa no seu coração, o alarme dispara, e Neemias então, com profunda reverência e temor a Deus, confronta o profeta. Porém eu disse: homem como eu fugiria? Homem como eu fugiria? Irmãos, em seu temor ao Senhor, Neemias expressa, por um lado, coragem para não falhar em sua missão. Não, eu não vou fugir, não. Eu vou continuar no meu chamado, naquilo para que Deus me chamou. Eu vou continuar na reedificação dos muros. Eu vou continuar, eu vou colocar as portas nos portais. Eu vou até o fim. Homem como eu fugiria. Ele não está se ensoberbecendo ali não, irmãos. Não, a gente vê isso em todo o contexto aqui, quando ele fala homem como eu fugiria. O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu estou obedecendo a Deus. Eu tenho coragem, eu preciso de coragem para fazer a vontade de Deus. Como eu fugiria do meu chamado? Coragem manifestada por Neemias no seu temor ao Senhor para não falhar em sua missão, por um lado, e por outro lado, medo, mas não do homem, medo para não pecar contra Deus. Homem como eu fugiria, é a primeira palavra que Neemias diz ao profeta. Homem como eu fugiria, e então ele fala do medo dele, do temor do Senhor. E quem há como eu? Eu não sou sacerdote, eu não tenho acesso ao templo. Quem há como eu, que entre no templo para que viva? Não, Semaías, de maneira nenhuma entrarei. Profunda reverência e temor a Deus. Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Se Ele falou alguma coisa em sua palavra, Ele já falou. Ele não se contradiz. Em 1 Reis, capítulo 3, nós lemos uma história de um homem de Deus, que foi chamado por Deus para confrontar Jeroboão, e Deus deu ordens bem claras para aquele homem de Deus, para aquele profeta: olha, você vá até Jeroboão, e chegando lá você vai confrontá-lo, e você não vai comer nem vai beber, você vai voltar para mim da forma como eu estou orientando, e pronto. Instruções que Deus passou para aquele profeta, para aquele homem de Deus. E aquele homem de Deus foi até onde Deus o havia mandado, em Betel, e ele deu a palavra para Jeroboão, estava obedecendo a Deus, indo embora, e de repente um outro profeta lá da região fica sabendo dessa ida dele, e vai até ele e fala: olha, vamos lá em casa, vamos lá para você comer, para você beber, para você descansar. E ele: não, Deus me deu instruções específicas que eu devo ir embora, não devo comer nem beber, devo voltar por outro caminho. Não, mas Deus me falou que é para você ficar. Ah, então Deus te falou? Então eu vou ficar. Certamente estava cansado, estava com fome. Irmãos, Deus não muda de opinião. Se Deus nos falou uma coisa, precisamos dar ouvidos ao que Ele falou. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Siga a palavra de Deus, tenha cuidado com aquilo que se fala em nome de Deus.
Homens que temem a Deus, têm compromisso com a palavra dEle. E é na palavra dEle que Ele faz juízo das circunstâncias da vida. É a partir da palavra dEle que o homem de Deus traça o seu caminho. Ainda que um profeta reconhecido aqui, naquela época, Semaías, dissesse outra coisa para Neemias, no temor do Senhor, ele confrontou o profeta, porque ele tinha profunda reverência a Deus. Deus não se contradiz. Então o texto continua, veja o versículo 12: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Pessoas que usam o nome de Deus para propósitos escusos. Pessoas que falam de Deus em mentira, usam o nome de Deus para satisfazerem suas próprias vontades e desejos. Foi subornado. E que maldade, eles acusaram Neemias de terem feito isso. Você está subornando profetas para te falar que você é rei. E eles é que estavam agindo assim. Subornaram o profeta para falar, para enganar Neemias. Tobias e Sambalate o subornaram. Irmãos, tem pessoas que usam, infelizmente em toda a história sempre aconteceu isso, usam o nome de Deus para proveito próprio, para jogadas. Mas aquele que teme a Deus, que anda na presença de Deus, tem condição de se ver livre disso. E Neemias prossegue: para isto subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar. Eles queriam que eu pecasse, por causa do medo. Que maldade! Usando o medo como arma, o medo como arma do inimigo, para atrapalhar a obra de Deus em nós e por meio de nós. Cuidado com o medo que o inimigo tenta colocar no seu coração, meu irmão. Cuidado com o medo, cuidado. Ele usa muitas vezes o medo para tentar fazer com que nós desonremos o nosso Deus. Para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, e para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Se eu pecasse, se eu desse ouvidos, se por causa do medo eu ficasse sem discernir as coisas e falasse: olha, é o profeta de Deus que está falando, então vamos lá, vamos fazer, e deixasse de obedecer a Deus, o meu nome ia ser vituperado, o meu nome ia ser infamado. E a preocupação de Neemias não era tanto com o seu nome, era com aquilo que ele representava. Ele era líder do povo. E se ele se tornasse vítima do inimigo, a obra pararia, a obra cessaria. Neemias não tinha tanto, ele se importava sim com o seu nome, mas pela posição que ele representava. Ele não queria blasfemar contra o nome de Deus. Então ele ora. Neemias ora mais uma vez. Neemias fala com o Senhor. Lembra-te, meu Deus, eu entrego ao Senhor as minhas causas. Eu não vou pagar a Tobias e a Sambalate com a mesma moeda. Deus, eu não vou armar uma cilada para eles. Não. Neemias foi como Davi diante de Saul. Saul, julgue o Senhor entre mim e ti. Julgue o Senhor. As minhas mãos, porém, não serão contra ti. Eu entrego, Saul, essa causa a Deus. Deus há de fazer justiça. E é isso que Neemias pede aqui. Lembra-te, meu Deus. Senhor, lembra-te. Que o Senhor faça justiça. Lembra-te de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras. E também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Senhor, eu coloco tudo nas
tuas mãos eu entrego as minhas causas ao Senhor. O homem de Deus não faz vingança. O homem de Deus não paga com a mesma moeda, mas confia tudo na justiça divina. Irmãos, nós vemos então o temor de Deus exemplificado na vida de Neemias, propósito velado versus discernimento e valorização do ordinário, propósito declarado versus coragem e oração, propósito maculado versus profunda reverência e temor a Deus. O trabalho de Martin Luther King não foi em vão. Alguns dos resultados específicos de seus esforços foram a aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964, que proibiu a discriminação racial em locais públicos e no emprego, a aprovação da Lei do Direito ao Voto de 1965, que garantiu o direito de voto aos cidadãos negros, a inspiração de outros movimentos sociais e políticos pelo mundo, como o movimento anti-apartheid na África do Sul e o movimento pelos direitos humanos na América Latina, o reconhecimento internacional do seu trabalho pacífico, que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. O trabalho de Martin Luther King não foi em vão. O trabalho de Neemias também não foi em vão. Permitindo Deus, veremos algo sobre isso na próxima semana. Por ora, eu encerro frisando as lições que aprendemos com o texto que foi exposto hoje. Se temermos a Deus, teremos discernimento e valorizaremos o ordinário, em meio às ciladas armadas pelo inimigo. Se temermos a Deus, teremos coragem e fé. Ou teremos coragem e fé que nos leva à oração, em meio às investidas diretas do inimigo. Se temermos a Deus, teremos coragem para não falhar naquilo que Ele espera de nós, por um lado, e medo para não pecar contra Ele, por outro lado. Além disso, teremos firmeza naquilo que a palavra de Deus nos revela de forma clara, sem nos deixar seduzir por enganos religiosos, ainda que aparentemente eles pareçam nos transmitir segurança. Que Deus nos abençoe e que o temor de Deus também seja exemplificado pela nossa vida. Feche os seus olhos e falemos com o nosso Deus em oração. Senhor, na sua palavra temos tantas inspirações de servos que lhe foram fiéis e que o foram por causa do temor ao Senhor. Vimos a história de Neemias, ó Deus, nesse momento histórico tão importante na vida do povo de Israel, povo da aliança. Nos lembramos aqui, Senhor, de José, que diante da tentação, ele disse: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vimos na própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando diante do propósito velado, ele repreendeu o tentador, quando diante do propósito revelado ou declarado, quando Satanás disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele repreendeu Satanás, mantendo sua fidelidade, seu temor ao Senhor.
Temos tantos exemplos, Pai. Tantos exemplos. Ajuda-nos, Deus, a andar no temor do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que, se estamos em paz com o Senhor, nós podemos ser intrépidos como um leão. Não precisamos armar ciladas, como aqueles que temem o homem, porque nós vamos nos considerar seguros. Temendo ao Senhor, Pai, nós podemos colocar as nossas causas diante do Senhor e confiar até mesmo os nossos inimigos ao Senhor. Porque o Senhor é um Deus justo, o único capaz de agir com plena justiça. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Que no temor do Senhor tenhamos discernimento. Que no temor do Senhor valorizemos, ó Deus, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer. E não nos deixemos levar por propostas sedutoras. Que no temor do Senhor tenhamos coragem e alimentemos uma vida de constante oração. Ó Deus, que o temor do Senhor seja ilustrado pela nossa vida, Pai. Que no temor do Senhor tenhamos firmeza na palavra, de modo a não sermos levados para todo lado por qualquer vento de doutrina, por alguém que fala com ousadia, com intrepidez em nome do Senhor, mas aquilo que o Senhor não disse. Que no temor do Senhor, ó Pai, possamos completar a obra que o Senhor tem confiado a nós. Nos perdoe, Deus, quando não tememos o Senhor como deveríamos temer. E temendo outras coisas, magoamos o Senhor. Nos perdoe, Pai, quando trocamos, ó Deus, a ordem das coisas. O Senhor Jesus Cristo disse: não temais aqueles que podem matar o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Temeis antes aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Que entendamos, Senhor, a grandeza do Senhor e que é ao Senhor que havemos de prestar contas, Pai. Isso não invalida, não anula o seu amor, mas nos dá segurança. Porque o Senhor quer a nossa proteção diante de um inimigo que não tem escrúpulos. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por cuidar de nós. Ajuda-nos, Deus, a ilustrar na nossa vida que somos gratos, vivendo no temor do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos tornou amigos do Senhor, aquele que nos tornou reconciliados com o Senhor, e que faz com que o nosso temor ao Senhor seja algo da essência da nossa vida, e não apenas, ó Deus, uma atitude de religiosidade morta. Louvado seja o Senhor, Pai, ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, ide em paz, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações sempre oportunas do Espírito Santo, repousem sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.